E aí, galera, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula e hoje vamos falar sobre MMC e MDC. Cara, antes de começar a aula, eu esqueci de uma coisa que eu acho que eu não falei no vídeo passado. Gente, pra quem não sabe, agora tá aparecendo esse QR Code aqui, tá? Isso aqui é o Live Pix. Basicamente, uma forma onde vocês podem ajudar o meu trabalho, se vocês quiserem, se vocês estiverem gostando das aulas que eu tô trazendo, vocês podem me ajudar. É só escanear, vocês vão para uma outra página onde vocês podem registrar uma mensagem para mim, vocês podem escrever um texto e colaborar com algum valor que vocês queiram, certo? É a partir de R$ 2, se eu não me engano. Então, se vocês quiserem dar uma passadinha lá, fiquem à vontade, tá? Para poder ajudar o canal. Agora vamos voltar para o conteúdo, que é o que importa, né? MMC e MDC. Galera, seguinte, MMC e MDC, normalmente a gente já conhece, basicamente. Mas para que é que serve? Como eu posso utilizá-lo, né, em uma questão contextualizada? Vamos começar do início então, só para a gente poder passar bem direitinho aqui no passo a passo. Então, o MMC, ou mínimo múltiplo comum, ele é muito utilizado, principalmente quando a gente está fazendo ali soma ou subtração de duas frações, não é? A gente faz o famoso MMC para poder igualar a base e tal, o denominador, né? E assim vai. Mas vamos entender primeiro o que significa desde o início. Múltiplo, né? Mínimo múltiplo comum. Por que mínimo múltiplo comum? Mínimo porque é o menor valor. Múltiplo porque se trata de um múltiplo. E comum porque tem que ser comum a dois ou mais valores. Então, por exemplo, quando eu digo mínimo múltiplo comum, eu estou dizendo o seguinte: qual é o menor valor possível que é um múltiplo comum de 2, 3, 4, 5 números, por exemplo. Aqui, por exemplo, a gente tem os múltiplos de 5 e os múltiplos de 10. Né? Todo múltiplo começa sempre em 0, então os de 5, 0, 5, 10, 15, e vai se estendendo infinitamente. Os de 10, né? 0, 10, 20, 30, 40, e assim vai infinitamente também. Então percebam que só olhando para cá, a gente já consegue descobrir visualmente, né, qual é o mínimo múltiplo comum. Vamos lá, 0, 0. É o 0, Davi! Calma, não é o 0. Esquece o 0, gente. Não fala 0, não é o 0. Não é o 0. Pula o 0, tá? Pula o 0. Então, pulando o 0, qual é o outro mínimo que a gente tem aqui? Vai ser o 10. O 10, ó, ele aparece aqui. E o 10 aparece aqui. Eles não precisam estar um abaixo do outro, tá? A gente só precisa descobrir qual é o primeiro número comum que aparece entre eles. E é justamente o 10. Pronto. Encontramos visualmente o mínimo múltiplo comum. Só que a gente sabe que muita gente vai estar trabalhando com números maiores, né? Sei lá, os múltiplos de 13, os múltiplos de 24. Pô, aí fica complicado, né? Então, o que a gente pode fazer para descobrir qual é o múltiplo? A gente pode fazer o MMC. Como é que funciona? O MMC é uma decomposição. Lembra que a gente fez na aula passada, decomposição em fatores primos? Então a gente vai decompor isso. A gente pode começar aqui, ó. Como aqui tem 5 e 10, em vez de começar pelo 10, mas vamos começar pelo 2, só para ficar bonito, tá? Vou colocar um 2 aqui. O 5 não divide, tá? Então a gente só repete. Isso acontece, tá? Toda vez que eu não consigo dividir um dos números pelo múltiplo que eu coloquei, ou pelo fator que eu coloquei aqui, eu só desço ele de novo. O 10 já divide, vai dar 5. Agora eu coloco 5, e aqui vai dar 1, e aqui vai dar 1. Pronto, cara, acabou. Resolvemos nossa vida. Então, olha só o que sobrou. 2 e 5. Multiplica 2 por 5, vai dar 10. Pronto, encontramos o múltiplo, o MMC, né? O mínimo múltiplo comum, através do cálculo. A gente calculou aqui. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que decompor os 2, 3, 4, 5 números para descobrir qual é o valor. E aí você, obviamente, dependendo de quantos números tem aqui, né? Do tamanho que eles têm, essa barreira aqui vai ser bem maior, né? Vai ter vários números, então você tem que multiplicar todos para encontrar o resultado. Depois a gente vem para o MDC, máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? Qual é o maior valor possível, né? Que é um divisor comum entre 2, 3, 4, 5 números ou mais. No caso aqui a gente tem um 20 e tem um 30, né? Vamos descobrir quem seria, né? E como é que a gente faz para descobrir isso? Aqui vamos ter que fazer o cálculo primeiro para a gente entender.
Então, simbora. Vou começar aqui pelo 2. O 20 divide, vai dar 10. O 15 também... O 30 também divide, vai dar 15. Agora, se eu botar 2, eu consigo dividir o 10, mas não o 15. Então, eu vou colocar aqui o 2, vai dar 5. E aqui vai dar 15 de novo. Opa! Posso colocar quem agora? O 5. Então, agora vai ficar 1, já acabou aqui, e aqui vai ficar 3. Agora eu coloco o 3, ficou 1,1. Prontinho. Aí você fala, então é só multiplicar agora também, professor? Não. No MDC, máximo divisor comum, eu só posso multiplicar os números se forem números que conseguiram dividir os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. O número 2 aqui, o primeiro, ele conseguiu dividir o 20 e o 30? Conseguiu. Então ele vai fazer parte do cálculo. Então 2 vezes... Esse 2 aqui conseguiu? Não. Ele só dividiu o 10. Esse 5 aqui conseguiu? Conseguiu. Então, 2 vezes 5. E esse 3 aqui? Não, porque no final já... Ah, mas no final já tinha resolvido, Davi. Mas não interessa. Ele só dividiu um número. Tem que dividir os dois. Até no final, se for para dividir, os dois tem que acabar juntos. Aí você considera, mas não é o caso. Então, não. Então, 2 vezes 5. 2 vezes 5 é o 10. Ou seja... O maior divisor possível que eu vou conseguir encontrar, né? O maior divisor que eu tenho aqui, entre o 20 e o 30 é o 10, que também dá para a gente observar de forma visual, tá? O divisor tem um detalhe importante. O divisor, eles são sempre finitos. Percebam aqui, ó, que diferente dos múltiplos, né? Que eu botei 3 pontinhos, aqui eu não coloquei, porque divisor tem fim, tá? Divisor tem fim. E aí a gente descobriu que o maior entre eles dois é o 10. Prontinho, acabou, cara. Encontrou aqui, fechou. Agora vamos falar um pouco sobre em que tipo de questão essas coisas aqui caem, né? O MDC e o MMC. O MMC, normalmente ele vai cair em questões de encontro. Como assim? Vamos supor que você tem um ônibus que sai todo dia às 8 horas da manhã e um carro que sai todo dia às 11 horas da manhã. Quantas horas eles vão levar para se encontrar? Aí você tem que tirar, tô dando só um exemplo rápido aqui, tá? Aí você tem que tirar o MMC de 8 e 11. Pronto, a resposta que você encontrar é o tempo em horas que eles vão levar para se encontrar. Então toda questão que estiver falando de encontro, toda questão que estiver falando sobre veículos, né, horários, quando eles vão se encontrar novamente, MMC. MDC, você vai ter questões, por exemplo, onde você vai estar falando, sei lá, por exemplo, eu tenho, posso pensar aqui, 15 balinhas e 20 goiabadas, sei lá. Até quantas pessoas eu posso organizar isso aqui, né? De quantas formas eu posso organizar, quantos pacotes eu posso criar para que todo mundo tenha quantidade igual. Então, a palavra-chave, a palavra-chave sempre vai ser isso, né? Até quantos pacotinhos eu posso fazer de forma que todo mundo ganhe uma mesma quantidade? Nesse sentido, certo? E aí você consegue fazer questões com o MDC, que também é só calcular. Percebam que eu estou dando a contextualização da questão, mas a forma de resolver é essa aqui que eu já fiz para vocês. Essa é a ferramenta, tá? Ferramenta para MMC, ferramenta para MDC. Aí o que você tem que fazer é só entender o contexto. Qual dos dois você vai utilizar? Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, viu? Para poder ver as próximas aulas. Se quiser, fique à vontade para usar os comentários aqui para poder fazer suas perguntas, colaborar com alguma coisa a mais. E é isso, tá, gente? Se ajudem, considerem nossos comentários como se fosse um grande fórum de física e matemática. Beleza? Então, até a próxima aula.